Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, comigo em 2 de Reis, capítulo 5. Gostaria de compartilhar com vocês hoje a dinâmica da cura de Deus. Diga comigo, a dinâmica da cura de Deus. Vamos aprender com Naamã. Ele é curado da lepra. Versículo 1. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que está na terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para o restaurares da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia contigo, certamente que sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não, são porventura Albana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não lhe poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos, e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Aqui nós precisamos entender, antes de tudo, um princípio. Gostaria antes de compartilhar com vocês. Primeira coisa é que Deus, ele pode usar do que ele quiser
para nos atrair. Vou repetir. Deus pode usar do que quiser para nos atrair. Porque nós andamos tão distantes da sua presença, que muitas vezes nos sobrevêm algumas coisas e não entendemos por quê. Por isso não pergunte: Deus, por que isso me aconteceu? Reformule a pergunta e diga: Deus, para que isso aconteceu? Por quê? De tudo aquilo que nós vivenciamos como experiência prática na nossa vida, nós devemos aprender alguma coisa, nós devemos tirar delas lições. E a maior parte de nós passa pela vida sem compreender isso. Então nós repetimos a prova e não passamos no teste, porque o nosso coração sempre está cheio de uma porção de coisas que impede o agir de Deus. Primeiro precisamos compreender que Ele nos ama e Ele nos quer junto dEle. Mas a nossa natureza caída, ela busca outras coisas. E muitas vezes, estas coisas nos afastam de Deus. Quando não, trabalhamos demais. E trabalhar é uma bênção. Ganhar o seu dinheiro é uma bênção. Mas quando você se torna escravo do seu trabalho, quando você tem o trabalho como tirania do dever, esse trabalho vai te tirar da presença de Deus, vai destruir a tua comunhão com Deus. Você vai colocar o trabalho em primeiro plano, você vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. E você, ao invés de adorar a Deus, você vai adorar o trabalho. O que o trabalho pode te proporcionar. O dinheiro, mamon. Então muitas coisas podem nos tirar da presença do nosso Deus. Ter amizades é uma grande bênção. Mas certas amizades tem tanto poder sobre nós, a pessoa se torna escrava de um relacionamento, por conta de uma personalidade dominante. Então aquela pessoa exerce muita influência, ao invés da pessoa ser influência, ela é influenciada. Então isso não é bom, do ponto de vista espiritual, porque tudo isso impede a tua caminhada com Deus. Quando não, um relacionamento amoroso, onde muitas vezes a sua vida se torna cativa por conta dos seus sentimentos, onde você coloca os teus sentimentos em primeiro lugar, por conta de um sonho que pode virar pesadelo, porque um sonho sem Deus pode se transformar num pesadelo, em frustração, decepção, desilusão. É por conta disso que nós precisamos entender, nesse primeiro ponto da pregação desta noite, é que Deus nos quer junto dEle. Deus nos ama. E quando nós estamos perto de Deus, junto dEle, Ele nos protege, guarda e livra de toda malignidade. Mas pode acontecer de alguma coisa sobrevir e nos testar. E é aí que a tua fé vai ser colocada em prova. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. Mas eu quero ver você adorar a Deus na perseguição, na injustiça, na ameaça, nos ataques, na doença, na enfermidade, na dor, no sofrimento. Isso precisa estar muito claro dentro de nós, porque Deus não deixa de ser Deus, independente da situação que estejamos vivendo.
E qual o valor da nossa fidelidade a Deus quando tudo está bem? Eu acredito que o valor da nossa fidelidade é aumentada quando tudo está mal, quando tudo conspira contra nós, quando tudo se levanta de forma terrível contra a nossa vida. Nada pode abalar a nossa fé, nada pode nos tirar da presença do nosso Deus. Então, quando você compreende isso, você vai passar por montanhas e vales, você vai passar por altos e baixos, e que você passe em todo momento glorificando, exaltando e bendizendo ao nome bendito do nosso Deus. Quando nós olhamos para a palavra e vemos que Jó assim nos ensinou, olhamos para este homem que foi tão provado, mas ele conservava o seu coração fiel ao Senhor. Que você possa compreender que isso é importante na sua caminhada cristã, porque você vai ser tentado a dizer: Deus não é comigo, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não me cura, e por que que o meu milagre não acontece? O que é fé? Fé é aquilo que vai te sustentar nos momentos mais difíceis da sua vida. E a nossa fé é desenvolvida pelo relacionamento que nós temos com Deus quando tudo nos vai bem. Porque quando alguma coisa acontecer no caminho, nós veremos a graça e o favor de Deus manifesto sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? Tem gente que pensa só no destino e esquece que para chegar neste destino existe um caminho. E Deus não nos abandona ao longo do caminho. Ele disse: eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então, quando você chorar, permita que Ele enxugue as tuas lágrimas. Quando você estiver triste, permita que Ele alegre o seu coração. Quando você estiver para entregar os pontos, permita que Ele te encoraje. Quando você não tiver forças para orar, você pode confiar de que Ele está com você e que Ele vê o seu deserto, o seu estreito e o seu aperto. Mas não cerre os lábios. Resista à vontade de murmurar, de reclamar, de choramingar, de se lastimar, para glorificar a Deus em todos os momentos. Qual o valor do nosso louvor e adoração quando tudo vai mal, quando tudo vai de mal a pior, quando tudo parece que está desabando? O nosso louvor e adoração tem outro preço, tem outro quilate. Aprenda a agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que vocês têm experimentado ao longo da vida, ao longo de dias, semanas, meses, anos. Aprenda a ter um coração agradecido a Deus, e ensine isso para outras pessoas que não aprenderam. Naamã era chefe do exército da Síria, e nós precisamos compreender que ele era comandante do exército, de um exército que oprimia o povo de Israel. Ele levava pessoas de Israel para serem escravas na Síria. Ele mesmo tinha uma escrava capturada na sua casa, que servia sua esposa. Ele era idólatra. E como representante do seu povo,
ele não conhecia o Deus de Israel e se converteu após a cura recebida. Então preste atenção. Para que esta lepra se abateu na vida de Naamã? Porque Deus permite algumas coisas na nossa vida. Uma coisa eu sei: quando chegar o nosso fim, vai ser fato. Porque nós vimos a este mundo com data de validade. Quando não for de um jeito, vai de outro. Mas os nossos dias vão se cumprir, como diz a palavra. Nem peru morre na véspera. Agora, se você é uma pessoa comprometida com Deus, e se você permitir que o seu propósito se cumpra na sua vida, Deus tem poder para aumentar o número dos seus dias sobre a terra. Deus tem poder para te acrescentar anos. Deus tem poder para te dar saúde. Deus tem poder para te abençoar naquilo que você faz, naquilo que Ele colocar diante de você como uma missão. Então entenda o que é essa graça bendita de Deus que nos envolve. Então, se eu sou comprometido com Ele, eu vou ser abençoado. Ele pode acrescentar o meu número de dias, de anos, Ele pode me dar saúde, Ele pode me proteger, guardar e livrar de toda malignidade, e Ele pode cumprir na minha vida aquilo que precisa ser feito segundo a minha missão, segundo ao seu propósito estabelecido para a minha vida. Então quero te falar, ora comigo agora e diga assim nessa declaração: eu deixo Deus me usar. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Você pode ser um peso morto. Você pode ser uma pessoa que não prega, não ensina, não ministra, não evangeliza, não ora por ninguém. E o que nós estamos aprendendo a fazer aqui dentro deste lugar, Deus quer nos levantar para sermos boca de Cristo lá fora. Quando a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus está dizendo: vocês vão levar a mesma mensagem que até agora eu entreguei para vocês. Percebeu que quando você entende o que Deus intenta fazer, se não com a mente, mas com o coração, diga: Deus está se movendo na minha vida agora. Olha para quem está perto de você e diga: Deus está se movendo na tua vida agora. Diga aí, você pode não entender, mas Ele está se movendo. Diga: e a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Então, este era Naamã. Ele era um homem de respeito no exército que fazia parte como comandante. Ele era benquisto no meio onde ele convivia. Mas diante de Deus ele estava em falta, porque ele perseguia Israel, oprimia Israel, prendia o povo de Deus. Por que Naamã foi curado? Guarde isso. Tem gente que pensa assim: Deus cura os bons, não cura os maus. Deus cura quem Ele quiser. Aí entra a soberania de Deus. Tem coisas que não dá para a gente entender. Eu tive um atendimento
onde a pessoa compartilhou comigo a sua vida marginal, criminosa. Esta pessoa tinha matado 4 pessoas. E ela disse assim: eu não sei se o quarto morreu porque eu não voltei conferir. E essa pessoa tinha uma doença e precisava operar. E eu ministrei para essa pessoa. Eu confesso a vocês que eu não esperava que ela fosse curada. Mas eu entendo que a soberania de Deus, Ele está no comando e no controle de tudo, e Ele faz as coisas como lhe apraz. Não é quando eu quero e quando eu não quero, quando eu acho que a pessoa merece ou não merece. A gente pensa, não, o bonzinho, ele precisa ser curado. O mal precisa ser extirpado da face da terra. Ainda bem que nós não somos Deus, porque se nós fôssemos, misericórdia. Então guarda isso. Deus, Ele quer converter aquele coração endurecido, aquela pessoa que vive dissolutamente alienada, perdida neste mundo, servindo a Satanás. Imagina vocês que eu dei uma palavra profética para esta pessoa. Ele dorme um sono e acorda curado, sarado, liberto. E era uma enfermidade que estava no seu físico e que não tinha como esconder. Não era algo interno. Ele precisava passar por uma cirurgia e reabilitação, isso levaria muito tempo. E Deus curou totalmente aquela pessoa. Então Deus não escolhe curar o bom e desprezar o ruim. Então, guarde isso. A nossa cura não depende de quanto nós somos bons e merecedores. A nossa cura depende só da infinita graça, misericórdia, bondade e amor de Deus. Muitas vezes você diz, eu não sou merecedor, glória a Deus, porque Deus não vai fazer nada porque você é merecedor, Ele vai fazer porque te ama. Então eu quero te falar algo aqui nesta noite, quero falar algo para quem está em casa. Deus pode te curar hoje. Deus pode te libertar hoje. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que em determinado momento do seu ministério, Jesus não pôde fazer ali grandes curas, por conta da incredulidade do povo. Ele apenas curou alguns, impondo-lhes as mãos. Ele não quis, ou ele não pôde. Deus pode todas as coisas. O problema é que nós cremos agora, quando esta palavra está sendo ministrada, mas daqui a pouco, não demora muito, você já cancela a sua fé. Aquela semente de cura que foi plantada dentro de você, ela precisa ser cultivada com palavras de fé, com louvores e com adoração. E você precisa dizer, eu creio, Senhor, no meu milagre. Desperta em mim uma fé profética. Quando a palavra fala a respeito dos dons do Espírito, existe um dom chamado dom da fé. Sabe o que significa isso? É quando nós recebemos a fé de Deus emprestada. E naquele momento algo acontece de sobrenatural e somos tocados. Somos curados, somos sarados, somos libertos. Eu já contei a vocês a minha experiência com Deus. Quando eu fui chamado para o meu ministério, ou para o ministério, eu tinha reumatismo, tinha bronquite asmática. Minha irmã que está ali se lembra de quantas vezes eu não dormia à noite.
me faltava o ar, eu não respirava. Quantas vezes eu fui para o hospital? Eu tinha reumatismo infeccioso no sangue, doía minhas juntas, doía os meus ossos, doía os meus nervos. Era uma dor insuportável. Com 21 anos de idade, eu descobri que tinha uma doença que podia me deixar cego, e o meu oftalmo disse que o quadro era irreversível, e que possivelmente, por conta da doença que estava em estágio crítico, eu podia perder a visão com os meus 24 anos de idade. Este foi o prognóstico do médico. Eu tinha uma doença no meu coração, e tinha labirintite. Quando eu percebia que tudo estava rodando, eu me deitava no chão, podia estar aonde eu estivesse, porque eu sabia que eu podia cair e me machucar. Eu tinha uma gastrite que podia evoluir para uma úlcera nervosa. Algumas coisas que eu lembro: eu tinha dores de cabeça terríveis. A última dor de cabeça que eu tive, eu me lembro que eu estava passando perto do Legionário. Legionário fica ali no Lava Pés. Passando perto do Legionário, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça terrível. Foi a última dor de cabeça que eu tive. Eu não tenho mais recordações, em todo esse tempo de 21 anos de idade. Hoje eu estou com 54. Muitas daquelas doenças, daquelas enfermidades, daquelas malignidades, eu não enfrentei mais, pela graça de Deus. Todos os dias vocês precisam orar por saúde divina, profetizar sobre a vida de vocês saúde divina, meditar na palavra, versículos sobre saúde divina, porque é muito mais complicado nós buscarmos depois cura divina, porque você já está fragilizado por conta da dor e do sofrimento. Não que você deixe de crer, mas todos os dias profetiza. Olha como é que está a nossa fé. Hoje nós cremos naquilo que os médicos falam. Se existe uma doença hereditária, então esta doença pode nos acometer. E se a gente fala quebrado em nome de Jesus, a gente fala de forma automática e mecânica. Você precisa se posicionar no reino espiritual com autoridade. Você precisa crer que Deus, Ele te protege, guarda e livra. Mas pastor, e se porventura acontecer alguma coisa? Preste atenção, ninguém está isento de nada. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, e cada um enfrenta aflições diferentes do outro. Como eu disse na primeira parte da mensagem, a tua fé tem que estar inabalável, e você tem que trazer na tua boca louvores de adoração a Deus, porque o valor, o quilate, o preço daquilo que você oferta ao Senhor, na dificuldade, na luta, no problema, é muito maior. Nós não sabemos como será o nosso fim. Uma coisa é certa: partiremos um dia. Se o Senhor nos chamar hoje, glória a Deus, estamos salvos. Se Jesus voltar amanhã para arrebatar a sua igreja, glória a Deus, vamos subir. Mas é algo que você não tem que se preocupar. Mas você precisa construir muros de proteção na tua vida. Eu estou falando espiritualmente. Então ora e profetiza. Ora e creia.
Busque na palavra versículos que falam sobre cura divina, sobre saúde divina. Começa a trabalhar isso todos os dias na sua vida. Sabe por quê? Quando nós lemos e relemos a palavra, hoje, amanhã, depois, versículos específicos, quando nós abrimos a nossa boca para declarar, decretar, pronunciar, profetizar, aquilo que nós estamos falando vai gerando fé dentro de nós. Existe um princípio na palavra, onde Deus, Ele opera por meio da sua palavra, e a palavra viva de Deus é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Então quando você abre a boca, você está entrando no reino espiritual, não com confissão positiva, mas com a palavra, aquela palavra que foi gerada no coração de Deus e que é transmitida a nós pela Bíblia. E quando nós abrimos a nossa boca e reproduzimos aquilo que saiu da boca de Deus, nós estamos chamando as coisas que não são como se já fossem. O problema é que muitas vezes você cansa, você desanima, você desiste. E Deus, Ele quer se revelar a você, atuando nesse problema, nessa dificuldade, nessa luta, nesta adversidade, nesta situação, nesta circunstância. Então aqui nós vemos Naamã, doente, muito doente. E esta doença era uma doença onde a lei determinava que ele não pudesse ter contato com ninguém. Era uma doença maldita, uma doença que pegava em outra pessoa, que tinha alto poder de contágio. Mas ele não conhecia Deus, não servia a Deus, não obedecia a lei. Mas dentro da casa dele tinha uma menina que foi levada como serva, como empregada, como escrava. Imagina só, ela olha para o seu senhor e vê ele naquela condição. Ela diz para a sua senhora: se ele conhecesse o profeta de Samaria, ele receberia sua cura. Sabe o que essa menina fez? Ela pregou, ela levou Deus para dentro daquela casa. Ela pregou uma mensagem de vida, de esperança e de salvação para este homem no pior momento da vida dele. Deixa eu te falar, quer ver milagre? Começa a pregar para as pessoas, como esta menina fez. Se ela tivesse se calado, Naamã não seria curado, e a sua história não chegaria a nós. Então olha como que ela pregou. Ela não foi radical, fundamentalista, ela não foi uma pessoa que pregou de forma agressiva, apelativa. Ela simplesmente disse: olha, se ele conhecesse o profeta lá na minha terra, lá de Samaria, esse profeta operou grandes milagres, e eu creio que ele pode ser curado. Aí quando ele chega, a mulher partilha e conta para ele, e aquilo gera uma fé no coração dele, só que ele não sabia como que Deus operava. Aí que mora um outro problema, a gente não sabe como Deus opera. Aí ele fez o quê? Ele pediu uma carta de recomendação para que fosse mandada para o rei.
E como ele era respeitado, a carta foi feita e chegou às mãos do rei. O rei rasgou a sua roupa em sinal de protesto. Ele falou: eu agora tenho em minhas mãos o direito da vida e da morte. Quem diz que eu posso curar esse homem? Preste atenção. Quem não conhece a Deus vai abrir a boca para declarar que não sabe como um milagre pode acontecer. Mas quem tem Deus vai abrir a boca e vai dizer: eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que pode acontecer, eu sei que vai acontecer, porque eu creio num Deus vivo e poderoso. Aí, chegando ao conhecimento do profeta Eliseu, ele diz: manda ele falar comigo. Por que que você rasgou a tua roupa? Você não sabe que Deus opera através da minha vida? Você não sabe que Deus pode curar doenças e enfermidades? Agora, olha a coragem do profeta Eliseu. Sabe onde nós perdemos? Porque você não tem coragem, não tem valentia, não tem ousadia profética. Você tem que ser ousado, porque Deus honra quem é ousado. Eu vou orar por você e creio que Deus vai fazer. Aí vem o diabo e diz: e se Deus não fizer? O diabo vai mandar sempre alguém para cancelar a tua fé. E eu já vi Deus operando de forma tremenda. Esta semana nós fomos na casa do Tiago e da Sabrina, que sofreram aquele acidente de carro, e que pela misericórdia de Deus não morreram. Eu quero mandar um beijo para eles e dizer que a visita foi maravilhosa. Obrigado por tanto carinho, por aquele café especial preparado para nós. Sabe o que ela contou? Quando ela chegou na igreja da fé cristã, lá na Eusébio Savaio, ainda estávamos em outro prédio. Ela estava com uma íngua enorme no pescoço, e ela usava sempre uma caixa-réu para tentar esconder. E ela foi na igreja, e eu orei, e eu disse: em 7 dias, este mal vai estourar, vai eclodir, e você vai ser curada. Vai aparecer 7 buracos no seu pescoço. E ela contou: pastor, lembra disso? Apareceram 7 buraquinhos no meu pescoço. E aquele mal, no 7º dia, estourou, eclodiu, desapareceu. Preste atenção. Como que Deus opera? Ele opera através de uma palavra inspirada no nosso espírito. Vamos repetir isso? Deus opera através de uma palavra inspirada no nosso espírito. Eu não ensaiei nada, eu não planejei nada, eu não falei aquilo por falar. Eu estou debaixo de uma unção profética. Você está debaixo de uma unção profética. E quando você fala, Deus pode usar a sua boca. E quando você faz com fé, crendo, Deus vai operar segundo o propósito daquela palavra. É algo que não é da gente, é de Deus. Se fosse assim, nós iríamos agora num hospital e curaríamos todas as pessoas. Deus pode curar uns e não curar outros.
Mas uma coisa eu sei: se você começar a abrir a sua boca, orar pelas pessoas e profetizar, muitas pessoas com quem você convive vão testemunhar que você foi usado por Deus como instrumento, como vaso, como meio na vida delas. O problema é que falta coragem, a valentia, a ousadia profética. Vamos orar, vamos crer. Imagina só, quando 2 oram, 3 oram, 4 oram, 5 oram. Muitas vezes quando o pastor vai orar aqui na frente, você fica distraído aí no seu lugar. Você não une a sua fé à minha fé. Porque nessa hora a igreja precisa ser uma. E nós precisamos estar no mesmo espírito, numa mesma sintonia. Por quê? Porque o céu tem algo preparado para a terra. Mas o grande problema é que não estamos conectados com o céu. Hoje existem muitos incrédulos dentro da igreja. Pessoas que acham que Deus não vai fazer, que Deus não quer fazer, que Deus era Deus lá atrás, no passado. Mas a palavra diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra diz: eu, o Senhor, não mudo. O problema é que o povo mudou. A fé do povo mudou. Hoje o povo não tem mais tempo para orar, não tem tempo mais para jejuar, não tem tempo mais para ler Bíblia. Então falta revelação do céu na tua vida por conta da Bíblia. Erreis não conhecendo as Escrituras. O próprio Jesus ensinou isso. Você precisa se dedicar mais à leitura da palavra, parar naqueles versículos que são promessas, ler, reler, meditar e profetizar. E quer que eu te fale uma coisa, vocês devem orar e dizer assim: Deus, me use na unção de cura. Deus, me use na unção de milagres. Deus, me use na unção de maravilhas. Deus, me use na unção de sinais. Porque hoje em dia, nós não oramos mais assim. Existe um grupo que se chama cessacionalistas. Eles acreditam que os dons cessaram. E a palavra diz: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amados, eu já tive experiências tremendas com Deus. Uma vez num culto eu disse: tem uma mulher aqui que quer muito ter bebê e não fica grávida. Eu gostaria que você viesse à frente, porque eu vou orar por você. E ela veio com seu marido. E eu orei por eles. Primeira vez que eles foram na igreja. Ninguém conhecia a história de vida deles. E quando eu impus as mãos sobre eles, eles caíram debaixo da unção de Deus. E ficaram ali durante 20, 40 minutos. E o culto rolando. Quando eles se levantaram, eles não sabiam o que tinha acontecido. Num belo dia, aquela mulher procura o seu médico e diz assim: doutor, eu estou grávida. O médico disse: você não pode estar grávida. Ela disse: mas eu estou. Fui no laboratório, fiz exame e estou grávida. Ele falou: olha, é um erro do laboratório.
você não está grávida. Eu sei que você quer muito ficar grávida. Esses sinais podem ser uma gravidez psicológica. Ela disse: doutor, eu vou repetir o exame de gravidez. O senhor escolhe o laboratório. Ela fez exame e deu positivo. Aí ele resolveu fazer um ultrassom. E quando ele fez o ultrassom daquela mulher, ele se converte. Ele disse: isto é impossível. Eu tirei o teu útero. E você tem um útero dentro de você. Ele se converteu, faz parte da igreja do Nazareno, está hoje em Campinas. Esse médico se converteu por conta de um sinal. Essa mulher foi mãe. Agora, se ela chegasse na frente e eu perguntasse: qual o seu problema? Ela dissesse assim: eu não tenho útero. Eu diria: vai sentar, minha filha. Não tem útero? Não tem como. Ainda bem que eu não perguntei. Isso não anulou minha fé. Tem gente que vai chegar até você com a sentença de morte, como aconteceu com Naamã. E se você é profeta de Deus, Deus vai curar aquela pessoa, para que ela conheça o Deus vivo. Este foi um dos casos. Diga: Deus pode me usar. Deus quer me usar. Aí você diz: pastor, presta atenção, eu não tenho fé para resolver os meus próprios problemas. Como é que eu vou resolver os problemas dos outros? Primeiro, não é você que resolve, é Deus quem resolve através de você. Deixa eu te explicar algo muito sério, que o Espírito Santo me ensinou, lá atrás, no começo da minha caminhada, como aspirante ao ministério. Você está com um problema financeiro, você diz: eu não vou orar por alguém, eu não vou profetizar, eu não vou dar uma palavra, porque eu estou com um problema financeiro. Como que eu vou abençoar financeiramente essa pessoa? Preste atenção. O diabo não pode anular o poder da palavra na sua vida. Quando você prega, é porque você crê. E é como se você estivesse dizendo assim para o diabo: diabo, eu estou orando, Deus vai fazer, e eu creio que este mesmo milagre virá sobre a minha vida. O diabo quer parar você, mas você não vai permitir, você vai continuar firme no propósito. Deus vai abençoar aquela pessoa e vai encher o teu coração de fé, para você ver a tua vida financeira sendo transformada. Muitas vezes você vai orar por cura por alguém que está precisando, mas você diz assim: eu mesma estou doente. Mas isso não impede você de pregar, de ensinar, de ministrar, de profetizar. E quando você faz isso, é a mesma coisa de dizer: se eu estou orando, é porque eu creio que Deus tem esse poder. E quando a pessoa diz: olha, eu fui curada, eu fui sarada, eu fui liberta, aquilo enche teu coração de fé, e você também vê a tua vida impactada pelo mesmo poder. Não importa qual é a área, vocês precisam entender que o diabo vem e ele diz: você não vai receber. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Olha o que diz em Marcos, capítulo 9, versículo 27. Ou 29. Não, é Marcos 9, dá uma olhada aí. Esta 23, obrigado, Paulinho. Vai lá. É isso. E disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, se tu podes crer, alguma coisa é possível. Alguma coisa? Tudo? Se tu podes crer, de vez em quando alguma coisa pode acontecer. Diga comigo: tudo. Sublinha na tua Bíblia tudo, para você meditar nisso todos os dias. Tudo é possível
ao que crê. Agora, a grande questão é, como eu estou crendo? Como eu estou desenvolvendo esta fé? O que eu estou fazendo para cultivar o meu milagre? Você tem que se preparar para ver o poder de Deus se manifestando na tua vida. Você precisa ter uma vida de santidade. Você precisa estar separado. Não se contamine com o mundo. Não permita que haja legalidades que podem atacar a tua vida financeira, econômica, material, o teu corpo com doença, enfermidade, dor, sofrimento, com alguma situação. E olha só o que aconteceu então com este homem chamado Naamã. O profeta não vai conversar com ele. Por quê? Ele não caiu numa cilada do diabo. Não é porque Naamã era importante que ele se renderia aos caprichos de Naamã. Naamã vai até ele com 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 peças de roupa. Ele não saiu para atender. Ele falou, vai e se banha no Jordão por 7 vezes. Aí ele pega e ele fica indignado. Ele não entendeu o processo de Deus, e Deus pediu algo tão simples. Ele fala então que existiam águas muito mais limpas do que a do Jordão, como a de Abana e de Farpar. Aí um servo, um homem de Deus, ele da fé cristã, ele disse assim, escuta, meu senhor, se ele não tivesse te pedido uma coisa mais complicada, o senhor não faria? Sim, presta atenção, Deus pede algo tão simples para você, mas tão simples, que você despreza. Mergulha 7 vezes e serás curado. Aí quando o seu servo fala isso para ele, então ele vai e desce, mergulha no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Diga aí, conforme a palavra do homem de Deus. Você sabia que você é homem de Deus e que você é mulher de Deus? Só que a gente perde a nossa credibilidade no reino espiritual, sabe por quê? Fala muito palavrão. Ah, pastor, então falar pouco está tudo certo. Não, nem muito nem pouco. Fala palavrão. Xinga. Pragueja. Amaldiçoa. Fala coisas que não deve falar. Então quando você vai orar, a tua palavra no reino espiritual não tem autoridade. Porque você está usando a boca de forma errada. Não é chegar ali e falar, agora eu vou orar e vou profetizar e Deus vai fazer. Pela misericórdia pode até acontecer. Porque Deus honra mais a sua palavra do que nós. Deus honra mais a mensagem do que o mensageiro. Mas quando você se separa, se santifica, quando você não é como os demais, como você se comporta de forma diferente. Lembra quando Jesus foi preso? Pedro estava no pátio, abriu a boca, alguém disse, ele é um dos discípulos de Jesus, porque ele fala como ele. Sabe o que acontecia com Pedro quando ele passava? A sombra curava as pessoas. Diga comigo, a sombra. Quando nós vimos na palavra, quando peças de roupa, pedaços de avental eram dadas, aquelas pessoas colocavam sobre o corpo e espíritos malignos eram expulsos, pessoas eram curadas. Você não sabe o poder que o teu Deus tem. Você não compreende na tua mente.
Você só pode compreender no teu espírito, no teu coração. Porque quando você tiver essa revelação, você vai romper. Você não vai ser mais aquele crente letárgico, negligente, passivo. Você vai começar a ser usado por Deus. Foi isso que aconteceu comigo, com 20, 21 anos de idade. Eu disse: Deus, o Senhor me curou, agora eu quero levar esta palavra para outras pessoas, porque eu creio que Tu tens poder para curar. Eu não sei qual foi a doença que Deus curou, mas eu quero te falar uma coisa: você recebeu aí o teu milagre e uma unção para poder curar outras pessoas. Pode começar a orar por outras pessoas que têm o mesmo problema. Geralmente eu ouço: pastor, eu oro por pessoas que tinham desmaio e elas são curadas, porque eu fui curado de epilepsia. E para a medicina não tem cura. Pastor, eu fui curada de uma hemorragia. E quando eu oro por mulheres que estão com sangramento, elas são curadas. Pastor, eu oro por pessoas com problemas financeiros e elas prosperam. Porque Deus prosperou financeiramente a minha vida e mudou a minha história. Pastor, quando eu oro por libertação, os demônios se manifestam e vão embora. Porque eu também fui liberto de demônios. Imagina você que foi salvo pela mensagem da cruz, logo vai pregar e pessoas serão salvas. Mais importante que a cura é a salvação. Mais importante que o milagre, sinal, prodígio, maravilha é a salvação. Sempre ministra uma palavra de salvação. E a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina, e vendo ele, tanto Jesus como Paulo e outros apóstolos, que eles tinham fé para ser curados, receberam o seu milagre. Então esta fé precisa despertar você. Preste atenção. O que eu estou entregando para vocês, diga uma palavra. Olha só, vou ler de novo o versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de um menino e ficou purificado. Amém. Olha o 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, e o profeta, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não o farias? Quer dizer, mais complicada, mais difícil. Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Agora o 15, o 14 ali. Então voltou o homem. Não é essa parte, é aqui, ó, o 13. Deixa eu ver se é. Aqui, 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de... Imagina você conquistar este respeito no reino espiritual, a ponto de você falar, e aquilo que você falar, acontecer. Eu gostaria de orar por você hoje que está doente, que você que está enfermo. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu gostaria de ministrar sobre a sua vida. Eu gostaria que outros irmãos que não têm o hábito de vir no culto sexta-feira, pudessem estar aqui. A gente nunca sabe quando Deus vai se manifestar. Tem gente que fala: pastor, eu assisti o culto de sexta, o senhor não pode orar por mim hoje no domingo? Aí eu digo: a unção estava aqui na sexta. Não que Deus não tenha poder para curar. Deus tem poder para curar. Eu gostaria que você que está em casa pudesse se unir a nós numa só fé, para que juntos nós pudéssemos crer na manifestação de Deus e no milagre. Você que está na sua casa, eu gostaria que você colocasse a mão na parte que dói,
Eu gostaria que você colocasse a mão na parte enferma. Se você não pode colocar a mão, eu gostaria que você colocasse no coração. Mas gostaria que, em nome de Jesus, vocês pudessem crer no milagre de vocês. Vamos ficar de pé. Senhor, muda a atmosfera deste lugar. Muda, Senhor, a atmosfera deste lugar. Que Jesus possa tocar, Pai, os olhos da Maria, os pulmões da Terezinha, o seu coração fraco. Que o Senhor possa tocar no joelho da Elaine, nos joelhos da minha mãe. Que o Senhor possa tirar as dores da irmã Cida. Que o Senhor possa curar a Nadir. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar da tia Teresa, que vai fazer exames esta semana. Que o Senhor possa tocar, Pai, a Rosane, a Janaína. Que o Senhor possa tocar essa pessoa que não veio, que ficou no seu lugar e disse: se Deus quiser me curar, Ele me cura aqui, eu não preciso ir lá na frente. Que Deus possa curar você que está em casa, você que está gemendo de dor, você que não consegue colocar o pé no chão, você que não consegue se levantar, você que está com a coluna travada, você que está com pedra nos rins, na vesícula, você que está com bico de papagaio, hérnia de disco, com desgaste ósseo, você que está com bursite, reumatismo, artrite, artrose, oh, recala, baba, xalamanassa. Você que tem fortes dores de cabeça, você que não dorme à noite, você que está com uma hérnia, oh, recala, barra, xalamanas. Tem gente com mais de uma hérnia. Tu tens poder, Pai. Libera essa unção, Pai, muda essa atmosfera. O Senhor pode. O Senhor pode. E nós cremos. E pedimos, libera a tua unção. Empresta para nós o dom da fé. Em nome de Jesus, Senhor. Toque nos teus filhos. Toque nas tuas filhas. Nos dê, Senhor, vida abundante, com saúde, alegria, harmonia, paz, prosperidade. Toca, Senhor, nos ligamentos, nervos, tendões, músculos, ossos. Toca, Senhor. Oh, ribaracandalabaçu. Oh, riquei calabaço. Eu oro, Senhor, pela avó da Alice, pela mãe da Alice. Oh, riquei calamanahaxa. Oh, remanehalabaço. Oh, recalabaçu. Oh, ricara manaiasa. Oh, rique calabanaçu. Opera, Senhor, com um milagre criativo. Tu tens poder de reconstruir a cartilagem. Tu tens poder de reconstruir ossos. Tu tens poder de reconstruir as articulações. Tu tens poder de reconstruir esta parte afetada, esta parte doente, esta parte traumatizada.
Senhor, que esta atmosfera seja uma atmosfera de cura, de milagre. Oh, nós cremos em milagre. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus de milagre. Tu és Jeová Rafa, Tu és o Deus que cura. Oh, rerere, oro, xeras, torre. Oh, recala, manaya, chá. Correrei. Oh, levante as mãos e diga: Deus, nós cremos que Tu és um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta. Você pode dizer: eu te agradeço pela minha cura. Você pode orar e dizer: Deus, eu agradeço pela cura dessa outra pessoa. E profetizar a partir de hoje. Oh, requei calamanaiaçá. A Tua palavra diz: seja para sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Chega uma hora, Deus, que os médicos não podem fazer muito por nós, a não ser aquilo que aprenderam num banco de faculdade, universidade ou com a experiência. Mas agora nós apelamos ao nosso manual, a palavra viva de Deus. Oh, riquei calabaço, requei xalamanaiaçá.